Fala, meus queridos, beleza todo mundo? Vamos lá começar nosso curso de cinemática escalar, mecânica. Vou começar a divulgar vídeos ao longo da semana. Serão vídeos curtos, bem curtinhos, para não ficar cansativo. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver que ficou bem didático. Deu um pouco de trabalho, mas no finalzinho eu acho que vocês vão gostar do conteúdo que será dado aqui, das animações que foram criadas. Vamos começar aí com a definição de cinemática, né? Cinemática é uma parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com a análise de suas causas. Eu não importa o que fez o objeto entrar em movimento, não. Se foi uma força, um empurrão, coisas do tipo. Um motor. A minha preocupação é estudar apenas o movimento. Ó, o aviãozinho aí, ó. Só que doideira? Então, eu quero saber só o movimento mesmo. A velocidade, o tempo que vai gastar de um ponto a outro, a distância que ele vai percorrer, coisas do tipo. E uma maneira legal de começarmos a cinemática escalar é falando do número 1, movimento relativo. Hoje eu vou falar apenas de movimento relativo. É uma aula bem suave, tranquila. E movimento relativo é aquele movimento que depende do referencial. E só entendemos o movimento relativo através de exemplos. Vamos fazer uma bateria de exemplos aqui para ficar bem claro essa parte de movimento relativo. Vamos começar aí um bem basicão, né? Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, correto? A Terra gira em torno do Sol. Coloquei até uma gifzinha aí, ó, mostrando a Terra girando em torno do Sol, bonitinha. E movimento rotacional e movimento translacional, né? Sabemos disso desde final de 1500, início de 1600. Johannes Kepler já havia provado isso matematicamente. Galileu também já tinha feito essas observações. Nicolau Copérnico. Tá certo que a galerinha do terraplanismo aí, né? Que às vezes nem conhece Johannes Kepler, nem conhece Nicolau Copérnico, Galileu, e vem querer questionar coisas que não conhece. Então, para essa galera, você simplesmente manda um foda-se e segue a vida, né? Porque é meio surreal algumas pessoas que habitam o nosso planeta hoje em dia. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Então, sabemos que os planetas giram em torno do Sol. Mas, para quem está na Terra, a gente não vê isso acontecendo. Nós vemos o quê? Nós vemos o Sol nascendo de um lado, se pondo do outro. Então, para quem está na Terra, vê o Sol girando em torno dela, correto? Então, olha só como é que o movimento é relativo. Mesmo sabendo que os planetas giram em torno do Sol, nós que estamos na Terra, a gente tem a percepção que o Sol gira em torno da gente. Fechou? Vamos no segundo exemplo, exemplo 2. Bem legalzinho. Questão também de vestibulares, que adoram fazer essas análises aí. Vamos pegar a pessoa A e a pessoa B dentro de um ônibus, uma pessoa C fora do ônibus. O ônibus está em movimento. A pessoa A olha para a pessoa B. Para a pessoa A, B está em repouso ou em movimento? Está em repouso, correto? Ela está paradinha, sentada na sua frente ali, ó, bonitinha, tranquila, correto? Agora, quando a pessoa C olha para a mesma pessoa B, a pessoa C vai ver a pessoa B em movimento. Então tá aí, ó, para a pessoa C, a pessoa B está em movimento. Porque o ônibus está em movimento. Olha que doideira. Olha o ônibus aí, ó, entrando em movimento também. Continuando aí, exemplo 3. Um avião voando com uma velocidade constante, aí ele abandona uma bomba. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é o seguinte: não existe resistência do ar. Na física, no ensino médio, de maneira geral, nós vamos desprezar a resistência do ar. Em algum momento, lá em Lei de Newton, a gente vai trabalhar com momentos em que consideramos a resistência do ar. Mas tirando isso, o tempo todo não existe a resistência do ar. Fechou? E vamos olhar a trajetória da bomba para o piloto? O avião está voando, abandonou a bomba está caindo, tá vendo? Vamos analisar essa trajetória aí, para ficar mais claro? Ó, um aviãozinho, nesse momento que ele abandonou uma bomba. Como não tem resistência do ar, essa bombazinha vai ser com a mesma velocidade do avião e não vai frear. Ela vai continuar com a mesma velocidade para a direita. Porque o ar que tira a velocidade dos objetos. Mas isso não vai acontecer aqui. Então a bomba continua acompanhando o avião, tá vendo? Esse segundo aviãozinho aqui, nesse segundo desenho. Só que ao mesmo tempo a gravidade puxa a bomba para baixo e ela começa a cair. E vai indo. A bomba vai acompanhando o avião e caindo, acompanhando o avião e caindo. Então reparem nesse último aqui, ó. Olha só, a bomba chegando aqui no solo. Então o piloto viu a bomba caindo como? Em linha reta, vertical para baixo, correto? E para um observador no solo, como é que ele vai ver a queda dessa bomba? Vamos fazer uma análise? Vamos colocar um observadorzinho aí, ó. Tá aí, hein? O observador tá aí analisando a queda da bomba.
Para a gente analisar a queda da bomba, vamos fazer um traço ligando esses pontinhos aí da queda da bomba, né? Para ver o que aconteceu com ela. Olha aí, ó. Tá aí. Isso, é isso que o observador vê. E ele vê o quê? Uma parábola, um movimento parabólico. Então, olha só como é que o movimento depende do referencial. Para quem está no avião, vê linha reta, uma queda de linha reta. Para quem está no solo, vê uma parábola. Entendidos? Esse foi o nosso exemplo 3. Exemplo 4, movimento espiral. No movimento espiral, um objeto deslocando-se, vamos pegar um objeto deslocando-se em trajetória retilínea, lembrando que retilínea é linha reta, em um disco que gira no sentido horário. Então tá o disco que gira no sentido horário. Eu vou colocar uma aranhazinha aí, ó, uma aranhazinha. Ai, professor, tem medo de aranha. Não, gente, deixa a aranhazinha feliz. Ó, a aranhazinha ela vai estar em linha reta em direção ao centro do disco, ok? Aí, bom, ela vai andar ao centro, só que ao mesmo tempo o disco gira. Então a aranhazinha vai estar nesse momento aí, ó. Aí ela anda para o centro, o disco gira. Tá vendo? Ela anda para o centro, o disco gira. É isso que está acontecendo. Ó, finalizou até ela chegar no centro. Para a aranha, o tempo todo ela estava em linha reta em direção ao centro do disco. Para nós, observadores de fora, a gente viu a aranha fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo meio que uma espiral. Tá bem? Então tá aí, ó, a trajetória descrita do objeto para um observador externo é uma espiral. Movimento espiral é aquele movimento que tem na concha do caramujo, sabe? Tem que ter uma sequência de Fibonacci ali, mas isso é de menos. Nesse momento, vamos só entender que esse movimento dessa aranhazinha que está em linha reta em direção ao centro de um disco, que está rotacionando, é o movimento espiral. Fechou? Importantíssimo esse picuinha, viu? Exemplo 5 também é picuinha, que é o movimento cicloide. O movimento cicloide é uma curva definida por um ponto de uma circunferência que rola sem deslizar sobre uma reta. Vamos lá analisar isso aí, ó. Em outras palavras, é uma roda girando. Eu quero analisar, eu vou marcar um pontozinho nessa roda, eu quero analisar a trajetória seguida por esse pontozinho. Então vamos analisar aí, ó. Tá o pontozinho azul aí, a roda gira e vai para a direita, né? Então esse pontozinho acaba subindo ali, ó. A roda gira e vai para a direita. Tá vendo o movimento da roda girando e indo para a direita aos poucos, ó, acontecendo? Aí o pontozinho vai girando junto, pontozinho azul, é isso que acontece. Se eu pegar agora, se eu ligar esses pontozinhos, eu vou ver a trajetória que foi criada aí, nesse movimento. Tá aí, ó, esse é o movimento cicloide. Então, o movimento de uma roda que gira sobre uma superfície, quando eu ligo os pontozinhos, eu vou ter um movimento cicloide, que são esses vários quebra-molinhas acontecendo aí. Fechou? Tem uma animaçãozinha aqui, para ficar mais claro ainda, esse acontecimento. E eu coloquei uma gifzinha também, para ficar mais claro ainda, isso acontecendo. Olha só que bacana. Nessa gifzinha fica tudo muito mais claro, né? O movimento, então, de uma roda sobre uma superfície, dá esse movimento chamado movimento cicloide. Está acabando, vamos falar do exemplo 6, movimento helicoidal. É um movimento muito picuinha esse aí, muito bacana também. A definição de movimento helicoidal é o seguinte: é o movimento de um sólido que gira em torno de um eixo fixo, deslocando-se ao longo desse eixo. Então, primeiro, vamos pegar um exemplozinho de um avião. Vamos colocar um aviãozinho passando aí, com uma hélice na frente do piloto. Olha lá, ó. Trem doido, hein? Tá, as nuvenzinhas mexem, gente, olha aí. Ficou bem feito, não ficou esse aí? É bom. Vamos pegar a hélice. A hélice está girando, correto? A hélice está girando. E ao mesmo tempo que a hélice gira, ela não desloca para a direita, aí do monitor de vocês? Ou seja, isso vai dar um movimento helicoidal, quer ver? Vamos primeiro pegar o movimento da hélice para o piloto. Para o piloto e a hélice estão o tempo todo na mesma distância. Então o piloto vai estar vendo a hélice o quê? Girar no movimento circular, correto? Vai estar girando no movimento circular. Está mostrando aí nessa gifzinha aí, ó. Agora, para alguém no solo, que está observando os dois movimentos ao mesmo tempo, o movimento de rotação da hélice e o movimento de translação para a direita do avião, junto com a hélice, vai ver isso aqui acontecendo, ó. Vai começar agora a gifzinha, ó. Ela gira e vai para a direita. Ela gira e vai para a direita. Em outras palavras, vai fazendo meio que uma mola. Tá vendo uma molazinha se formando aí? Esse movimento que está representado aí no seu monitor do lado direito é o movimento helicoidal. Fechou?
Você tem alguma ideia de onde mais tem um movimento helicoidal? Vou dar um exemplo que eu acho sensacional. Ó, coloquei aqui uns planetas, né, em torno do Sol. A gente tem noção que é isso que acontece. Realmente isso é o que acontece para quem está no sistema solar. O Sol está parado, né? A gente imagina que o Sol está parado em repouso no espaço. E os planetas ali em órbitas circulares em torno do Sol, beleza? Só que essa não é a realidade, porque o Sol não está em repouso. O Sol também está deslocando no espaço. Então, quando eu analiso fora do nosso sistema solar, a gente vai perceber que é isso que acontece. Ó. O Sol desloca-se e, ao mesmo tempo, os planetas giram em torno do Sol. E acaba que vai ter um movimento de rotação e um movimento de translação. Isso vai dar um movimento helicoidal dos planetas em torno do Sol. Entendidos? Muito bem. E para finalizarmos em nossa aulinha, falar de partícula e corpo extenso. Partícula, também chamado de ponto material, são sinônimos, possui tamanho desprezível em relação a um referencial. Por exemplo, vamos pegar um carrozinho visto de cima. Olha lá, uma pontinha o carro. Ó. Vou pegar o mouse aqui o carro aqui, ó, tá vendo? Nessa região. É um pequenininho mesmo. Então, um carro visto de cima pode ser considerado uma partículazinha. Mas se a gente pegar esse carro e colocar numa pequena garagem, por exemplo, aqui, ó, o mesmo carro, ele ocupa um grande espaço. Então, nesse momento, esse carro ele é considerado um corpo extenso, porque possui o tamanho considerável em relação a um referencial. Então, partícula e corpo extenso depende do referencial. Outro exemplo, existem estrelas muito maior que o nosso Sol, muito maior que a nossa Terra. Só que elas estão tão distantes, mas tão distantes, que elas são consideradas o quê? Partículazinhas. Então, por a gente olhar à noite as estrelas, a gente sabe que tem estrelas muito maiores que a nossa Terra, mas como elas são muito distantes, a gente considera as estrelas uma partícula ou ponto material. Entendidos? Muito bem, vamos fazer exercício agora, 2 exercícios de fixação aí, para você ver que aprendeu bem essa matéria. Questãozinha da IFTM, né, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, questão que a galera tem um índice de erro muito grande, e ela é de boa depois da nossa aula. Considere um ponto A da roda de um carro de boi que se movimenta para a direita, conforme a figura abaixo. Alternativa que mostra o formato da trajetória desse ponto A, visto por um observador parado na estrada. Observando este ponto A, considerando que a roda não derrapa, é... Então vamos lá, ó. Letra A, um pontinho aí, letra B é uma coisa meio nada a ver. A letra C sempre é a mais marcada. O povo acha que esse é o movimento que vai dar daquele pontozinho lá, da roda girando. Só que a resposta vai ser letra E, correto? Que é o famoso movimento cicloide. Então, muito tranquilo essa questão. Gabarito, letra E. Questão de número 2. Marcar VOF nas alternativas abaixo. A primeira alternativa fala o seguinte. Afirmativa, né? Fala, a Terra não é um corpo em repouso. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A Terra, para nós que estamos em cima da Terra, é um corpo em repouso. Depende do referencial, falar que ela é repouso ou em movimento. Para nós que estamos em cima da Terra, a Terra é um corpo em repouso. Para o sistema solar, a Terra é um corpo em movimento, correto? Então, depende do referencial, essa é falsa. Segunda, fala o seguinte. Uma pulga em um ponto é um ponto material, né, uma partícula em relação a uma casa. Super verdadeiro, né, gente? Uma pulga é um pontozinho perante uma casa. Então, V. Terceira afirmativa. Uma pulga é um corpo extenso em relação a um piolho. Verdade, né? Uma pulga e um piolho têm aproximadamente o mesmo tamanho, né? Uma coisa com o mesmo tamanho próxima da outra acaba sendo um corpo extenso. Então, essa é verdadeira também. A outra fala que os conceitos de repouso e movimento dependem do referencial adotado. Óbvio. Letra V é V também. E a última fala que um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro. E aí? Super verdadeiro, né? Lembra do segundo exemplo? Do carinha B dentro do ônibus? Para a pessoa A pessoa B está em repouso. Para a pessoa C que está de fora do ônibus, vê a pessoa B em movimento. Então, ou seja, assim também é verdadeira. Pode estar em movimento para um e em repouso para outro. Entendidos? Então, essa foi a nossa primeira aulinha aí sobre movimento relativo. Em breve tem mais. Valeu, galera. Até a próxima.